Doutor, do ponto de vista jurídico, como a lei trata casos em que uma pessoa com transtornos mentais comete danos ao patrimônio, como quebra de vidro de veículos? Neste caso, quando alguém com transtorno mental comete algum tipo de dano ao privado ou ao público, a responsabilidade vai recair sobre os familiares. Evidentemente, o primeiro ponto tem que ver se essa pessoa com transtorno mental, se essa pessoa é interditada ou não. Se for interditada, né, ela é ineputável, sobre essa pessoa não vai recair nenhum dano porque ela não tem capacidade jurídica e nem capacidade para entender o que estava fazendo, isso já está comprovado, e esses danos vai recair sobre as pessoas que sejam responsáveis por ele, ou familiares ou o interditado. Quais medidas podem ser adotadas pelas vítimas para buscar a reparação dos danos causados por alguém com transtornos mentais em casos em que talvez os familiares não possam arcar com isso? Infelizmente, se os familiares da pessoa que praticou aquele ato de depredação de um patrimônio de um terceiro, não tem condições de arcar com aqueles valores, e isso fica comprovado, porque eles não têm condições, infelizmente o prejuízo vai ficar para quem teve o prejuízo. Não teria outro caminho a não ser, né, se caso a pessoa tenha condição, seria inicialmente procurar eles para que eles restitua o valor do prejuízo, caso não, ingressar com ação judicial. Mas se a pessoa tem condição, se a pessoa está comprovado que não tem condição, infelizmente o prejuízo vai ficar com quem sofreu o dano. Que tipo de providência o Estado ou os familiares devem tomar para evitar que essa pessoa continue oferecendo risco à sociedade? Neste caso, inicialmente a família, que é o primeiro responsável, deve-se primeiro levar a pessoa para um tratamento médico, e inclusive existe CAPS e existem outros centros de acolhimento, de tratamento para pessoas com problemas psíquicos. E em seguida, né, quando se fica comprovado que a pessoa realmente não tem capacidade de gerir a própria vida, é entrar com a ação, que é uma interdição, porque a partir daquele momento que ele se torna um interditado, ele não pode mais ter uma vida como um agente, uma vida civil, né? Não podemos dizer, ele não pode ser mais responsabilizado pelos danos causados, porque ele não tem consciência daquilo, inclusive tem um laudo atestando quanto a isso. Se essa pessoa é violenta, se essa pessoa ocasiona prejuízo, sai na rua quebrando e tudo mais, e infelizmente não tem outra saída a não ser o internamento. Esse internamento ele pode ser voluntário, né? Se a pessoa que está nessa situação em algum momento de lucidez pede para ser internado, ou esse internamento ele pode ser compulsório. Aí, neste caso, é necessário entrar com um pedido judicial e o juiz decreta o internamento compulsório para evitar que tanto ele cause prejuízo às pessoas, bem como ele também possam sofrer algum dano, porque às vezes naquele momento de fúria, naquele momento de descontrole que ele está, pode acontecer de alguém atentar contra a saúde, contra a vida dele. Doutor, como o sistema jurídico equilibra a proteção dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a segurança da comunidade? Veja só, acho que pouca gente desconhece, né? Mas existe uma lei, a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. O que é que ela dispõe? Ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Inclusive, ela dá um redirecionamento e um modelo assistencial à saúde mental. Então, essa lei, ela foi criada, na época era Fernando Henrique Cardoso, ela foi promulgada, e aí ela direciona, inclusive, essas questões de internamento, de tratamento. Então, através dessa lei, o judiciário, ao utilizando, faz com que haja uma proteção à pessoa com transtorno mental e aí também à sociedade, porque no momento que alguém está totalmente descontrolado e causa danos e coloca em risco a terceiro e a si mesmo, ele necessita ser contido. Nesse caso aí o judiciário, com base nessa lei, interdita
aquela pessoa e também aplica a medida de internamento compulsório para que ele seja tratado, para que ele possa se recuperar e possivelmente voltar à sociedade, reinserido à sociedade totalmente tratado. Eu acho que muita gente lembra aqui em Santa Cruz, quem é de Santa Cruz, de uma senhorinha que vivia aqui nas ruas, né? Ela vivia catando lixo, às vezes comendo, né? Sobras de comida, coisas estragadas, tal. E quem conhece Santa Cruz sabe que ela passou por um tratamento e hoje é uma pessoa recuperada. Então, a solução não é somente internar, a solução é tratar, recuperar, porque tem medicação para isso, existe tratamento para isso. Então, faz esse tratamento e aí reinsere na sociedade. E para finalizarmos a nossa matéria, porque repercutiu muito em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, pessoas que também estão dispostas a agredir e reagir, né, esse rapaz. O que pode acabar acontecendo em situações como essa? Veja só, qualquer tipo de agressão, né, desde que não seja, que aí ela já sai da esfera da agressão e sim para a defesa, ela é crime, né? Ah, mas eu cheguei, o camarada, eu vou passando na rua, ele está quebrando um veículo. Olha, chama a polícia, né? Que a polícia vai conter, entendeu? Se der para conter também, contém ele de forma usando a força, né, necessária para a contenção e não a agressão, porque aí quando sai da esfera de contenção para agressão, aí vira crime. Então eu sei que às vezes o sentimento das pessoas é, eita, o ideal seria se eu pegasse esse cara, dar uma camada de pau e tal, tal, mas isso não é o ideal. O ideal é tratá-lo, passar por um internamento, por um tratamento, porque ele é um ser humano igual eu e você. Então a gente não pode agredir. A agressão nunca é o caminho para nada, entendeu? Então, quem tiver essa mentalidade de agressão também está precisando de tratamento, porque não é normal a gente querer agredir nossos semelhantes, inclusive uma pessoa que está numa crise de transtorno mental, uma pessoa que não está na sua capacidade plena. Então não é o ideal, tá certo? E não deve ser feito isso, não deve agredir. O que deve se fazer é, se possível, conter, mas chame a polícia, porque a polícia vai acionar os mecanismos, inclusive SAMU, que é necessário para nessas horas aplicar alguma medicação para controlar aquela crise. Então, em vez de partir para a agressão, polícia militar, SAMU, nada mais que isso.